antes de a gente chegar na conclusão, só porque pra gente não perder a narrativa, e nesse processo teve o abuso. Aos 11, que meu pai ainda estava em casa. A gente pode entrar nisso? Pode. Tem nessa tem história? Problema. Não Porque tem eu problema. creio, assim, a gente já trouxe bastante pessoas aqui que tinham histórias incríveis sobre abuso, e que, quanto edifica as pessoas. Porque muitas pessoas acham que a igreja é um lugar de santos, né? Que só tem os perfeitos. A igreja é feita de ex. E aí tem um monte de gente machucada, um monte de gente que é ferida, um monte de gente que passou por abusos, só que a igreja não quer falar sobre isso. Porque não fala sobre isso. E aí a pessoa tá machucada. Então, o pastor pode falar sobre esse processo? Como que aconteceu isso? Na verdade, foi entre amigos, brincadeira de amigos. Certo. E tinha um rapaz no meio que me levou para dentro de uma casa abandonada. Mais velho. Mais velho. Me segurou. Os outros abaixaram minha roupa. Assim aconteceu aos 11, assim aconteceu aos 13 e assim aconteceu aos 15. A princípio você vai me dizer, mas por que você não falou nada para o seu pai, para sua mãe? Primeiro que entra aquele sentimento de vergonha. Sim. Segundo que já tem aquela situação de... Até de culpa. De todas as vezes que eu procurei o meu pai, a gente já conversa. Ele e não agora vai me ouvir, né? eu vou expor uma situação... Séria, né? Que é muito séria. Traumática, né? E como é que eu vou dizer? E aí, se o camarada ele é um camarada machista, vai dizer o que de você? Sabe? Não é questão de ser homofóbico, não. Eu acho que cada um vive a escolha que quer. Sim. Você entende? Você vai dizer para mim, você é homofóbico? Não, eu não sou. Eu amo o homossexual. Eu só não apoio a sua conduta. Eu não vou compactuar com a sua escolha, mas não vou deixar de amar aquela vida. Sim. Ponto. Amo o pecador, mas não amo o pecado. Você entende? Isso. E se me perguntar, mas a escolha dele, eu vou dizer, está lá em Romanos 1. É a decisão dele que ele chegou no êxtase do pecado, que Deus está dizendo. Eu vou entregar o homem ao seu próprio pecado, homem com homem, mulher com mulher. Você está vivendo o êxtase do seu pecado, meu irmão. Não porque Deus quer, não. É o êxtase. Então vai lá. Só que ele vai voltar um dia. Sim. Ninguém quer saber a história. Ninguém quer saber o que levou a chegar nesse ponto. Sim. Você entende? Então, foram situações muito, muito marcantes. Então eu fiquei assim, se eu falar, não. Aí você fala assim, não, vou falar para um amigo na rua. Não, se eu falar para um amigo na rua, amanhã vão estar te taxando de todos os nomes. Sim. Então, pum. Você já vinha crescendo, se guardando, se fechando. Sim. E ainda mais com uma situação tão séria dessa, você fala, cara... Não, e se for ver, aconteceu tudo num processo só na sua vida. Num período a um período, aconteceu tudo. Então, De traumas. perdeu o pai, teve o abuso, perdeu o pai, começou a andar com umas pessoas. Exatamente. Um processo gigante. Ou seja, um abismo sempre vai chamando outro abismo. outro abismo. Sim. Sempre chamando. E o que eu entendo, cara, que tudo isso, o mais interessante é que hoje eu olho lá para trás e vejo o quanto Deus me guardou. Porque você tem todas as razões justificáveis para dizer, meu irmão, vou descambar de vez. Já está tudo destruído. Vai destruir mais o quê? Eu sempre vi a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus para com a minha vida. Então, quando eu cheguei para Deus a esse ponto decisivo, porque eu já estava no meu limite. Ou ele fazia alguma coisa, e ele não fazia não porque ele não queria. É porque hoje você fala, não, cara, é porque você também não se posicionava. Você entende? Deus não é um ladrão que vai invadir a tua casa. Sim, ele não é mal educado. E vai, agora eu vou mudar porque... Não. Quando eu abri a porta, quando eu tomei uma decisão de dizer, ou o senhor faz, ou eu faço um pacto. Mas é uma coisa que eu fico pensando assim, também seria um pouco injusto dizer que você não queria porque você tinha um sentimento ruim que não queria deixar. Mas, a cultura, aquilo que você estava passando no momento, não queria... A circunstância não ia deixar você chegar a isso. Vamos lá. Né? Olha que interessante. Quando a gente para falar sobre perdão, ok? Perdão, ele é um sentimento ou uma atitude? Uma atitude. Ele é uma atitude, então ele não é um sentimento. Sim. O que eu estava cultivando não era uma atitude, era um sentimento de dor. Isso. Evento de dor. Cristo, na cruz do Calvário, qual era o sentimento dele? Era um sentimento de dor. O camarada foi espancado,
seus ossos estavam expostos, não foram quebrados, mas a surra que levou, carne estava dilacerada, ossos expostos, ainda furam as suas mãos, furam os seus pés, e ainda colocam uma coroa de espinho e penduram numa cruz. Qual era o sentimento de Cristo naquele momento? O sentimento de dor. O que ele poderia dizer? Dá ordem aos teus anjos. Fulmina toda a raça humana que nenhum deles presta. Não. Ele teve a atitude de passar por cima daquela dor e dizer, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele passou por cima dos seus sentimentos para ter uma atitude racional, com a sua alma racional e dizer, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ponto. O que eu não estava conseguindo fazer é ter uma atitude racional e de passar por cima de uma dor para dizer, eu preciso de ajuda. Mas e a igreja nessa época? Não tinha ninguém na igreja, não tinha pessoas ali que poderia ter te dado esse apoio, ou sei lá, talvez não só na igreja, ou professores, ou outras pessoas, né? Teria. Mas a questão é que você cresce num ambiente tão fechado que para você se torna difícil chegar até você e dizer, cara, eu preciso conversar. Sim. Você entende? Eu preciso conversar. Se torna difícil, por quê? Você não foi criado num ambiente desse. Não foi ensinado, né? Agora é diferente quando você começa a conversar e você começa a perceber algumas coisas e você fala, não, deixa eu fazer algumas perguntas. As perguntas Ainda poderosas, né? Perguntas, você vai fazendo, e aí o olho do cara começa a lacrimejar. Você né? fala, opa, existe algo aí. Verdade. Bom, vem cá, vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia? Existia isso. Não existia. Você entende? Você não tinha essa proximidade. E eram outros tempos também, né? E é diferente de hoje. Hoje você vai até a ovelha. Ok? Hoje você chega, você está lá. Há 10, 12, 15 anos atrás, cara, não era assim. Você que tinha que ir até o pastor. É verdade. Se você tinha problema, era você que tinha que ir até o pastor. É diferente que hoje você desce no meio da multidão, você abraça, e às vezes no abraço fala, vamos trocar uma ideia, vem cá. Tinha toda uma liturgia, né? Tinha literalmente um véu, era feito um véu. Era feito um véu. A igreja, até esses dias um pastor veio aqui e falou isso, né? Até hoje, mas naquela época ainda um pouquinho mais. A igreja tenta Costurar esse véu, né? É assim, eu não culpo os pastores que passaram pela minha vida. Por que eu não culpo? Porque eu entendi uma coisa, a mesma coisa. Eu chegar para você e falar assim para você, me dá o copo que está na sua mão. Você vai olhar para mim e falar, mas que copo? Não, esse copo aí, me dá o copo. Não tem copo. Justamente, ninguém pode dar o que nunca teve. É verdade. São vítimas, né? Também são vítimas. Porque cresceram num ambiente. É o cego guiando outro cego, muitas vezes, né? Você entende? É E hoje você se depara com certas coisas no evangelho que você fala, eu não cresci ouvindo isso. E aí quando você descobre uma verdade que é descortinada, você fala, vamos ser bem sérios. Eu tava falando esses dias, semana passada. Minha vida inteira dentro do evangelho, nasci praticamente no berço evangélico, mas no qual eu de verdade me encontrei, que eu me converti, que de verdade eu fui transformado há 9 anos atrás. Você entende? Quantos anos você tem? Eu tenho 28. 28. 9 anos atrás, você fala, cara, eu estava entrando na casa aí dos 19 anos. É isso. Você fala, então eu passei 18 anos na minha vida fazendo o que dentro da igreja? Você está entendendo? É isso mesmo. Fazendo o quê? Na verdade, na verdade, o que Deus fez foi, cara, deixa eu te esconder dentro da igreja para que o mundo não te ache. Era grupo social, era um grupinho social. Vou ver os amigos. É como ir para a escola. Você entende? E se tornou. E infelizmente, até hoje, muitos vivem como um clube. É verdade. Então, é assim, isso me gerou dificuldade? Me gerou. Só que quando eu acordei aos 15 anos, eu acordei com uma fome. E eu sentei na mesa, era 11 horas da manhã. Minha mãe veio, me deu os parabéns. Certo. Ok? Ela veio, me deu os parabéns. E o que aconteceu? Eu comi 3 pãozinhos naquele dia. E aquela fome dentro de mim, eu sem entender. E falei, cara, eu já comi 3 pãezinhos com muita fome, o que está acontecendo? Eu lembro que eu sentado na mesa, eu olhei para o lado da estante e eu vi a Bíblia. Certo. E eu lembrei da minha oração dizendo, vamos ver se aconteceu alguma coisa.
E quando eu peguei a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, aquela fome, ela ia sendo saciada. Eu comecei a entender que a fome que eu estava sentindo não era fome de comida. O Senhor me levou para Amós 8:11, que chegaria dias que Deus traria fome sobre a face da terra. Não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Interessante, meu querido. Nesse período desta fome, eu comecei a ler, eu comecei a chorar na mesa. Eu vi que algo mudou. E daquele momento em diante, eu me aprofundei de tal forma em Deus, que eu não chamava Deus de Deus. Porque nos momentos das minhas leituras, ali e conversando com Deus, eu ouvi Deus falar comigo, o Pai falar comigo. Que é bem interessante a pergunta, o título que está aí hoje, Pai, Filho e Espírito Santo, quem deles você conhece? Porque, embora a Trindade sendo um, mas nós precisamos entender a manifestação de quem que é, para que a gente possa cooperar com quem está agindo. E naquele momento o Pai falou comigo, eu orando, falando ele de Deus, e esse Pai falou para mim, por que você me chama de Deus, enquanto eu quero ser o seu Pai? Olha o choque. Olha o choque. Olha o choque. E pode. Caramba, mas você quer ser meu pai e eu tô sem pai. Só que daí, a primeira coisa que o diabo joga na sua mente são as lembranças. O seu biológico te abandonou. E aquele que disse que te assumiu foi embora. Deus também vai te abandonar. Como esse? Que está te dizendo que você chama de Deus, quer ser o seu pai. Quando o diabo lançou isso no meu ouvido, o Pai falou novamente comigo, dizendo, toda religião tem um Deus, mas só os filhos têm um Pai. Eu comecei a chorar dizendo, eu quero ser filho. Me ensina a ser filho. Glória a Deus. Daquele momento em diante, eu fui adornado por uma paternidade, marcado por uma paternidade, que por onde eu passo, e todos os momentos que eu tenho com Ele, eu não consigo chamar de Deus. De pai. É só Pai.